Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema meio complicado, que é quando você está dentro de um relacionamento ruim, você já percebeu que ele é ruim, mas você ainda não tem as ferramentas necessárias para sair dele. O que que acontece? Você já se deu conta que não tá legal do jeito que tá. E aí você tem duas opções: ou tentar consertar esse relacionamento, né? Claro que daí, nessa questão, os dois precisam querer, você e o seu parceiro. Ou quando você acha que não tem mais jeito, ou a outra pessoa acha que não tem mais jeito, quando alguém já pulou fora do barco, né? Vamos colocar assim, onde a situação te obriga a se separar. Só que por circunstâncias da vida, sejam emocionais, financeiras, seja lá qual for, você ainda não tá pronta para partir sozinha, né? Desbravar esse mundão afora. Então eu trouxe aqui alguns temas, né, pra gente trabalhar e para vocês se identificando, né? O primeiro assunto que eu queria tratar é quando você percebe que você perdeu sua identidade. O que você precisa fazer? Você precisa se resgatar. Você precisa dar um jeito de se reencontrar. E como que você pode fazer isso? Se você puder fazer terapia, ótimo, melhor ainda. Mas se você não pode, não se desespere, tá tudo bem. Você pode voltar a se conhecer de várias formas. Seja voltando para aquilo que você gostava de fazer, seja se reconectando com atividades que você fazia lá atrás que te davam muito prazer, ou você também pode pegar um caderno e começar a escrever, anotar tudo que passa na sua cabeça, todos os seus sentimentos, sabe? É um pouco trabalhoso, mas vai por mim, vale a pena. Eu já tive essa fase, não fase do separar, né? Mas eu tive a fase do me reencontrar. Mas eu também tava com crise no relacionamento, viu? Tava quase separando. Se for pensar, eu só não separei. Mas é que teve jeito de remodelar, né? A relação. A gente precisou trabalhar um pouco, mas deu certo. Enfim, foi uma fase assim que escrever me ajudou muito. E de vez em quando eu ainda leio, releio, né, esses meus manuscritos, e eu até me assusto com as coisas que saíam de dentro de mim, né? Porque por mais que eu faça terapia, que eu já fizesse terapia naquela época, a escrita, ela é muito mais crua, sabe? É meio que como se você, não que eu seja espírita, né? Não sou, mas sou cristã. Mas é como se você estivesse psicografando o teu eu que você não conhece direito, sabe? Aquele teu eu inconsciente que tá ali exprimido. É mais ou menos isso. Então, eu recomendo muito a escrita para quem tá nesse processo ali de se reconectar consigo mesma de novo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é o espiritual. Você precisa se reconectar com Deus, com o universo, com a energia, sei lá o que você acredita, mas você precisa, porque, Michele, eu sou ateia, eu sou ateu. Tá. Então pula essa parte, mas eu vou te dizer, é mais difícil quando é assim, porque eu costumo dizer que nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, todos trabalham junto, e mente, né? Um não trabalha sem o outro. E quando um deles está desalinhado, é natural que os outros desalinhem também. Então é interessante, sim, que você cuide do seu espiritual. Seja através de jejum, de meditação, de leitura bíblica, escutando hinos que você goste, músicas que te conectem. Enfim, cada um tem o seu jeitinho, mas é uma coisa assim super válida. Aí vamos para o segundo tópico, né? O erro que quase todo mundo comete é a pessoa querer sair antes de se reconstruir. Claro, tem situações que não tem que fazer, você tem que sair mesmo, né? Mas não é necessário, assim, geralmente, né, principalmente as pacientes que chegam pra mim, elas não precisam sair do dia pra noite, elas não precisam, acabou, sai, 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 tô indo embora. Não é assim. Geralmente elas têm um tempo ali pra se reorganizar, pra se estruturar, pra entender se é realmente isso que elas querem, se é isso que o parceiro quer. E aí sim, ir tomando um passo de cada vez. Porque o que eu costumo dizer, né? Que quando a gente age muito pelo calor da emoção, a gente costuma tomar decisões muito assim na hora da raiva, na hora da ira. E a chance da gente se arrepender depois é muito grande quando a gente toma uma decisão numa hora dessas. Então, o que eu recomendo sempre, brigou, tá com aquela tensão lá em cima, sai, vai dar uma volta. Se não pode dar uma volta, se afasta. Sabe? Vai lá para aquele teu cômodo que é seu, que ninguém vai te incomodar e fica lá. Não toma nenhuma decisão enquanto você estiver braba, enquanto você estiver com ódio, estiver irada. Porque experiência própria, eu acho que todo mundo já passou por isso. Da gente tomar uma decisão na hora que tá com a cabeça quente e depois se arrepender. E aí fica ruim, né? Ter que voltar, pedir desculpa, consertar tudo aquilo. Então, assim, eu acredito que se você consome o meu conteúdo, você já é um pouco mais madura, você provavelmente já tem alguma experiência de vida, então você vai entender o que eu tô falando. Então, olha, meninas, segura. Inteligência emocional. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas é mais fácil a gente é, rever uma decisão que a gente tomou ali de cabeça fria do que uma decisão que a gente tomou quando estava tudo explodindo. Outro tópico que eu trouxe aqui, né? Os primeiros passos.
o que eu quis dizer com isso? Que os passos, eles não precisam ser gigantescos, não precisa... Ficou parecido com o anterior, mas eu precisei colocar esse para diferenciar, porque o que acontece? Cada dia que passa é um passinho diferente que você dá. Sabe aquela história do 1% melhor todo dia? Então, nessa situação é a história do 1% mais distante, ou 1% mais perto daquilo que eu quero todo dia. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a planejar o que você vai fazer. Você pode começar a se programar financeiramente. Você também pode, por que não, escolher se cuidar mais, para você sair com a autoestima mais elevada, para você sair mais confiante. Porque o que acontece? Quando a gente está sendo num relacionamento, a gente costuma meio que costuma não, a gente provavelmente já se abandonou há algum tempo, né? Porque o desgaste é muito grande. Então, é difícil a gente conciliar a vida, o trabalho, a família, o espiritual, o físico. E a primeira coisa que a mulherada abandona quando elas estão mal é o físico. Elas deixam de cuidar do cabelo, elas deixam de fazer unha, deixam de fazer maquiagem. E se a gente é mãe, então, putz, aí você vai saber o que eu tô falando. Aí você vai entender direitinho. Poxa, tem dias que quem nunca passou por isso? Você não conseguir lavar o próprio cabelo, né? Então, são esses micro passinhos que a gente vai dando que vai nos ajudando, que vai nos ajustando e nos levando para mais perto daquilo que a gente quer fazer, né? Outra coisa é recuperar a nossa identidade, que também fica próximo daquilo que eu falei para vocês, só que do caderno, né, de se reconectar com Deus. Só que nessa questão aqui é você recuperar a sua identidade perante a sociedade. Como assim? É você voltar a ser aquela pessoa que... Não voltar a ser, porque a gente não consegue voltar a ser o que a gente era, né? A gente evoluiu, graças a Deus. Mas assim, você ser aquela pessoa que as pessoas te reconhecem não como a fulana esposa de Beltrano, mas como a fulana que faz tal coisa. Ou a fulana, sabe, uma característica própria. A fulana do cabelão, a fulana da academia, sabe? Quando você começa a ter a sua própria identidade fora daquele relacionamento. Você não é só a mãe do ciclaninho, né? Do ciclaninho ali. Você é, por exemplo, a Roberta. É só a Roberta. Você não precisa de agregados ou não precisa de características que te envolvam com o teu ex ou com o teu atual. Mas assim, que você entende o que eu quero falar, não sei se está ficando claro. Mas é você ter uma identidade própria que você sustente sozinha. Sem a necessidade de validação, não validação, seria validação, né? De alguém ali que você tá pendurada ou que ele tá pendurado em você. Espero que você tenha entendido isso. É como se você pudesse, assim, se reafirmar na sociedade de novo. Como quando você era solteira. Só que agora sendo você mesma, independente se você está casada ou não. Bom, vamos lá. Sobre o sair de fato. Aqui não é só o sair e ir embora, mas é o sair de verdade. É o sair, assim, sem ficar com o coração pesado, sem ficar com aquela sensação de fracasso. É o sair porque você tentou, porque você fez o que era possível e não deu certo. É lógico que vai dar uma tristeza. É óbvio que vai dar um certo peso. Não tem como. Ainda mais se for um relacionamento de muitos anos, com filhos, então a carga é muito maior. Mas é que você sair de cabeça erguida, você entender que você lutou, que você fez o que era possível, né? Mas não vale mais a pena. Você não vai ficar ali o resto da vida tentando dar continuidade a uma coisa que está acabada, né? Isso aí seria acabar com a tua autoestima, destruir o restante da sua vida. Porque assim, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos. Você ainda está viva, você ainda tem vida pela frente. E o mundo, quando você começa a olhar para o mundo com olhos de oportunidade, você começa a ver oportunidade em todos os cantos. E eu não tô falando só oportunidade de relacionamento, não. Eu tô falando sobre oportunidade de viver, de conhecer lugares novos, de conhecer pessoas interessantes, de entrar em contato com culturas diferentes. O universo gigantesco de livros, de filmes, de séries. Gente, tem tanta coisa para explorar nesse mundo, sabe? E muitas vezes a gente fica ali chorando, se despedaçando por conta de alguém que não faz o mínimo esforço pela gente. Então, nessa questão, né, sobre sair, sobre ir embora, é você ir, fechar a porta, bater a porta, pá, e não querer abrir mais. Não precisa mais abrir aquela porta, você já sabe o que tem atrás dela. E assim, eu vou falar uma coisa assim por experiência própria atendendo mulheres. Geralmente é assim, acaba o relacionamento, a mulher sofre, ela se desgasta, ela se descabela, mas ela vai se fortalecendo um pouquinho a cada dia. O homem não, ele já sai, vai pra farra e se sente livre, aquele gosto de liberdade. A marada é assim. Só que, com o passar do tempo, a mulherada vai ficando mais forte, mais consciente, mais feliz, mais leve. E os homens não, porque eles vão se dando conta de que o que eles tinham não era tão ruim assim, ela não era tão chata assim, né?
Eles vão conhecendo mulheres ali que, de repente, não fazem o que você fazia. Obviamente não vão fazer, né? Não são trouxa, a maioria. E eles vão se dando conta de que você talvez fosse legal. Pô, você agora tá mais gata, tá mais bonita, tá se olhando mais. Aí ele começa a cuidar da tua rede social, começa a ver, se você tiver, né? Começa a ver que você já não tá mais ligando tanto, né? E aí é automático do homem, porque eu não sei se vocês já ouviram a teoria lá da caça e caçador, né? Eu não gosto muito de falar assim, mas é uma forma de ilustrar que cai bem aqui. O homem, ele gosta de caçar, ele gosta daquilo que é difícil. E a mulher que tá muito ali, fácil, não fácil no sentido ruim, pejorativo da palavra, mas assim, no sentido assim, tá muito no alcance dele. Ele costuma não dar valor. Então, por isso que quando você se afasta, quando você fala não quero mais, ele acaba. é, ele não, acaba despertando nele aquele desejo de ter de novo, de conquistar de novo. Só que aí, minha filha, é outra história. Aí é você quem vai dar as regras, né? Vai ditar as regras se você quiser. Eu sempre aconselho a pensar bem, né? Porque se saiu, você chegou no ponto de sair, é porque realmente não estava legal. Então, mas existe sim, né, situações em que as pessoas voltam e se dão muito bem e são felizes por longos anos, às vezes até a morte é separar mesmo. Então, assim, cada caso é um caso, cada história é uma história. E o que eu queria trazer para vocês é isso, né? É sobre você aprender a se escolher, mas não no sentido vago da palavra, no sentido real mesmo. É no sentido assim, eu tô viva, eu tenho saúde, e se você não tem, vai correr atrás e conseguir essa saúde de novo, porque eu sei que muitas vezes o próprio relacionamento desgasta a gente e acaba acabando, né, sugando a nossa saúde, principalmente a saúde mental, né, que é tão importante, e graças a Deus hoje em dia a gente sabe disso, e tem muitos profissionais para te ajudar a cuidar disso. Enfim, é você se colocar em primeiro lugar para tudo, é você entender que não importa a idade que você tá, não importa a fase da vida que você tá, não importa o físico que você esteja, tudo tem solução. Você tá viva? Tá ótimo, tem solução. Vamos ajustar a rota, vamos ver o que você gosta de fazer, vamos implementar uma rotina. Gente, rotina salva. Tenham rotina. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre rotina pra gente esmiuçar esse tema, porque é muito interessante. Depois que eu estudei isso dentro da psicologia, os meus olhos, que eu sou sagitariana, né? Então, assim, eu não curtia muito rotina, não. Mas depois que eu estudei a importância da rotina, o quanto ela nos ajuda e o quanto ela é saudável, eu juro pra vocês que eu nunca mais fui relapsa quanto a isso. Ainda mais sendo mãe, né? Então eu entendi que é importante tanto pra mim quanto pra minha filha. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E é isso, meninas. Precisando de ajuda, podem me chamar. Acabou a bateria, tive que dar uma carga rapidinha ali. Então é isso, meninas. Precisando de ajuda, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp. Vocês podem me chamar por lá, tá bom? Que assim que possível eu respondo vocês. E é isso. Se cuidem, se valorizem e tenham uma vida linda, porque nós nascemos para ser felizes. Sejam felizes, mulheres. Mulheres felizes brilham. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.